Livro de Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, ou seja, isso indica que Jesus sempre fazia isso. Como sempre, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Vamos lembrar aqui o contexto. O texto anterior a esse, que terminou no versículo 38, falava sobre a ceia, a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. Então, aqui eles estão caminhando para o acontecimento da crucificação. Eles estão na Páscoa. Então, eles terminaram a ceia e, como de costume, Jesus foi orar. Ou seja, o texto nos diz que ele sempre fazia isso. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Para que era a oração? Para não cair em tentação. E por quê? Porque Jesus sabia o que estava para acontecer. Que já todos eles pecariam, todos eles sentiriam medo, todos eles teriam incredulidade diante do que os olhos deles veriam. Então, Jesus já antecede, Já diz: orem para que vocês não caiam em tentação. Agora, vamos pensar se esse conselho não vale para a gente ainda hoje. A oração precede, nos protege antecipadamente das tentações e dos problemas que virão. Então, a oração nos fortalece em Deus para que a gente não caia. Jesus está dizendo aqui que sem oração a gente não resiste à tentação. Então, sempre que nós pecamos, que nós caímos em pecado, isso indica pouca vida de oração. Primeiro ensinamento aqui já no primeiro parágrafo. Vamos continuar a leitura, versículo 41. Ele se afastou, Jesus, se afastou deles a uma pequena distância. Notinha de rodapé aqui, letra B. Aqui na notinha ela está dizendo que no grego a escrita aqui é um tiro de pedra. A gente vê bastante essa expressão no Novo Testamento. Marca uma distância aproximada. Então é como se, por exemplo, você parado aqui, pegasse uma pedra, uma pedrinha, e arremessasse. Então, onde essa pedra vai cair? Mais ou menos essa distância. Então, o texto diz que era essa distância de um tiro de pedra. Jesus se afastou. Ajoelhou-se e começou a orar. Olha a oração de Jesus. Aqui ele sabia que o momento da crucificação estava muito próximo. Como é a nossa oração às vésperas de algum acontecimento que a gente sabe que vai ser muito ruim pra gente? Alguma coisa que você tem muito medo, que você tem muita ansiedade, alguma situação ruim, que você está sendo difamado, enfim. Como é a nossa oração nesses dias de angústia? Aqui era um dia de angústia para Jesus. Olha a oração que ele fez, versículo 42. Pai, Deus, se queres, afasta de mim esse cálice. Olha aqui o termo que Jesus usa, cálice. A gente viu no vídeo anterior que Jesus dá a ordenança, o ensinamento sobre a ceia. E o que a gente viu lá? Que na ceia, o cálice, partilhar, beber do cálice junto, partilhar do vinho, dividir a taça, é um sinal da aliança de casamento. Era uma tradição judaica, ainda é hoje. Os noivos, quando selam a aliança de casamento, bebem do cálice, bebem o vinho do cálice. Ou seja, olha o que Jesus está dizendo: se possível, afasta de mim este cálice. Então, essa aliança me faz ter que beber deste vinho, o líquido que está dentro desse cálice, e é a cruz. Vai me trazer dor e sofrimento momentâneo. Então, guarda isso. Em muitos momentos da sua vida, a sua aliança com o Senhor, o seu cálice,
será uma bebida amarga, será uma bebida difícil de beber, porém, ela também será o símbolo da sua aliança com o Senhor. Beber do cálice nos torna aliançados com o noivo, nos faz noiva do Cordeiro. Então, é isso que Jesus está dizendo. Se for possível, afasta de mim essa parte difícil. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É tão difícil a gente orar desse jeito. Muita gente diz que ora, que pede a vontade de Deus, que espera a vontade de Deus, mas a gente sabe que o nosso coração é enganoso. A gente diz isso porque a gente está com a esperança da vontade de Deus ser a mesma que a nossa, né? Aqui, Jesus se entrega a esse cálice, já tendo plena consciência de tudo que ele vai sofrer na cruz. E ainda assim, ele aceita, como diz a Bíblia, né? Como um cordeiro mudo em direção ao matadouro. Assim Jesus foi, manso, quieto, aceitando aquilo que era necessário. Olha o que diz o versículo 43. Aqui na minha Bíblia tem uma nota de rodapé que diz que em alguns manuscritos o versículo 43 e o 44 não aparecem. Ela não tem uma explicação mais profunda a respeito disso, em qual o manuscrito tá, em qual não tá, enfim, não tem aqui, só tá escrito isso. Que em alguns manuscritos o 43 e o 44 não tem. Mas aqui na minha tem, então vamos ler. Aqui, ó. C. Alguns manuscritos não trazem o versículo 43 e 44. Mas vamos ler. 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. A gente vê muito na Bíblia, algumas passagens, isso aqui acontecendo. Para Abraão aparecem os anjos que sentam com Abraão e comem com ele. O texto diz que quando Jesus jejua no deserto, ao final dos 40 dias, depois de ser tentado por Satanás, vem um anjo e serve Jesus para que ele coma. Então, a gente vê isso aqui acontecendo algumas vezes. Eu quero acreditar que sempre haverá um anjo do Senhor disponível para nos fortalecer no momento em que a gente precisar. Eu creio que alegra o coração de Deus nos conectar com anjos a serviço dele para nos fortalecer. E isso aqui é muito lindo. Então, enquanto Jesus estava lá angustiado, o anjo vinha para dar força, né, para Jesus, para consolar. Se você está se sentindo muito sozinho aí, tá com um problema que ninguém pode te ajudar, entra no seu quarto, no seu escritório, procura um lugar silencioso, né, onde você vai conseguir orar, falar com Deus, e sinta essa provisão de consolo do céu. Ninguém pode te dar o conforto emocional, espiritual que Deus te dá. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, ou seja, mesmo com o anjo lá, Jesus estava extremamente angustiado. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Um suor doído, um suor sofrido. Esse pedaço aqui do texto, ó, eu já vi gente falando que Jesus suou gotas de sangue, tem até uma explicação científica, que em casos muito raros isso pode acontecer quando a dor é extrema, quando a angústia é muito grande, você estoura os seus vasos da pele e pode suar, e saem gotículas de sangue, parece que tá suando sangue. Porém, eu já vi outros teólogos falando que aqui diz que o suor era como gotas de sangue. Então, não é que ele suou sangue, mas era um suor intenso, um sofrimento intenso. Seja lá qual for a opção correta, nos dá o conhecimento, a compreensão daquilo que Jesus estava vivendo. Eu não vou ficar entrando no mérito dessa discussão aqui, acho desnecessária, porque não faz diferença nenhuma saber se suou sangue, se suou gotas como de sangue. É aquele tipo de discussão que só faz a gente perder tempo. O que importa é o contexto aqui, a gente está entendendo o tamanho da angústia de Jesus.
Então nem perde tempo vindo debater em comentário, porque eu não perco tempo com isso não, tá, gente? Sou muito ocupada. Quem acompanha aqui tá vendo que os vídeos estão difíceis, cada vez eu tô conseguindo gravar menos. Então assim, eu não tenho tempo para perder com essas coisas, por favor. Versículo 45. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. Olha o que o texto nos dá um detalhe que eu acho importante aqui, ó. Dominados pela tristeza. Você já dormiu de tristeza? Você já dormiu de tanto chorar? Você chorou tanto? Você cansou tanto o seu corpo, a sua alma, que você pegou no sono? É isso aqui que aconteceu com os discípulos. Não é que eles dormiram por desleixo ou por falta de compromisso com Jesus, nada disso. Ah, teve um dia cheio, pegou no sono, não aguentou, não. Eles estavam entendendo que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. Eles estavam muito tristes e dormiram. Por quê? A tristeza os impediu de orar. Jesus, enquanto orava, era fortalecido por um anjo do céu. Quando a gente se sente cansado demais para orar, é isso que acontece aqui, ó. A gente fica dominado pela tristeza. Quando a gente está assim, desesperado, cansado, angustiado, sem conseguir ver saída, é na oração que Deus envia anjos para nos fortalecer, que Deus nos visita com o seu próprio Espírito para nos fortalecer. Então aqui a gente aprende outra lição muito preciosa. Nos momentos de maior angústia, é a oração que vai fortalecer o nosso espírito. Quando a gente menos quer orar, quando a gente menos quer fazer, que a gente fala, Deus, hoje não dá não, e o Senhor vai compreender, porque o Senhor está vendo a minha situação. Aqui Deus está nos ensinando que não, porque olha o que Jesus diz, por que estão dormindo? Perguntou-lhes, levantem-se e orem. Olha que interessante, Jesus não dá a bronca aqui para eles orarem por ele, por Jesus. O direcionamento e a preocupação de Jesus aqui é com os próprios discípulos. Orem para quê? Para que vocês não caiam em tentação. Então a oração era referente aos próprios discípulos. Não era para eles, ora para Deus me livrar da cruz, ora porque eu preciso de força para persistir. Não, a oração era em relação a eles mesmos. Vigiem para que vocês não caiam em tentação. Então, tá triste, tá angustiado, tá sem vontade? Nossa, sei perfeitamente como é isso. E tô te falando isso não baseada no que eu sinto e no que eu faço, mas no que a Bíblia nos orienta. Tá difícil? Tá impossível levantar e carregar esse fardo e continuar lutando essa batalha? Pois Jesus te diz, levante-se e ore, porque só a oração vai te impedir de cair em tentação. Aqui para os vídeos eu uso essa Bíblia, que é a que eu gosto de usar para os meus estudos, que tem espaço para anotação na lateral. Vocês sempre me perguntam dessa Bíblia, ela chama Bíblia Anote, e a versão que eu leio aqui junto com vocês é a NVI. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você encontra esse modelo de Bíblia para comprar, que vocês me perguntam bastante, então já vou facilitar a sua vida. Tá aqui na descrição, facinho. Como eu sempre falo, os textos bíblicos são infinitos. A gente pode tirar muitas coisas desse trecho. Mas para o dia de hoje, eu quero focar nesse final aqui, 45 e 46. Vamos lá, então. O que eu anotei aqui que eu extraio do texto de hoje como lição para hoje, para esse vídeo? Os discípulos não conseguiram orar porque foram vencidos pela tristeza. Quando a gente lê que eles dormiram, parece que eles foram vencidos pelo cansaço. Mas aqui em Lucas ele nos diz que foi pela tristeza. Mas devemos sempre lembrar que nesses momentos, se orarmos, então, se você estiver muito triste, muito angustiado, muito decepcionado, nessa hora, se você buscar em Deus, orar, como Jesus estava fazendo,
Ele nos envia até anjos para nos consolar e fortalecer. Jesus estava vivendo isso aqui e estava cobrando a mesma coisa dos discípulos, para que eles vivessem a mesma coisa. Deixar de orar não pode nunca ser uma opção. O meu convite para você hoje, o desafio que nós temos no dia de hoje, porque falar da palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta quem ouve e corta quem fala. Então, isso vale para mim também. O nosso desafio hoje é, nos momentos de muita tristeza, de muita angústia, em que a gente não sente vontade de orar, não sente vontade de buscar, fica desanimado demais para ir para a igreja. Nessa hora, lembre-se que se você buscar, Deus vai dispor até anjos para te consolar, se for necessário. O importante é não parar de orar. Que Deus te abençoe.